Graças e paz, queridas, estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Foi uma palavra que me pegou, que eu tive que experimentá-la, prová-la, para poder passar para você hoje aquilo que Deus tem falado comigo. Esses tempos aqui são tempos que eu compartilho com você aquilo que eu experimento, da graça, do favor de Deus, do fortalecimento e aquilo que é bom para mim, eu quero compartilhar também com você. Você pode abrir sua Bíblia aí no Salmo 127. Esse salmo tem falado muito comigo nesses dias. Ele não tem só sido uma palavra para esses dias, mas ele tem sido o salmo que tem me definido, principalmente nesse ano. Eu tenho que aprender a ser assim. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da juventude. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem seus inimigos no tribunal. Esse salmo aqui, há mais ou menos um mês atrás, o Senhor está falando muito comigo. E eu tenho percebido que tem um segredo nessa palavra. Eu acordei e veio esse salmo na minha mente. E eu fui ler e o Senhor falou muito comigo. Mas Ele não falou um dia, Ele tem falado comigo todos os dias. Nas minhas experiências, nas minhas crises, nas minhas lutas. Ele tem falado muito comigo a respeito disso. Deus nos chamou, amadas, para ser edificadoras, né? Não é isso que Ele fala, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas ser uma edificadora, nos termos que o Senhor tem para nós, não é todo o trabalho nas nossas mãos. Ainda porque a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Aqui, nesse Salmo 127, ele está falando que se o Senhor não edificar a casa, em vão vai ser aqueles que trabalham para edificar. Vai ser se cansar, vai ser se fadigar, vai ser se frustrar, porque é muito difícil você trabalhar e não ter resultado. É muito frustrante você se cansar, você dar o seu melhor e não ter um resultado. E eu percebo que é isso que esse salmo está falando. Em vão será acordar cedo, dormir muito tarde, em vão vai ser. Em vão vai ser comer comer pão de dores, é se fadigar, é se cansar. E o cansaço, amados, nós sabemos que o cansaço é muito perigoso. Quando a gente está cansado, a gente desanima. E o desânimo nos faz desistir. E Deus não quer que nós venhamos desistir. Aquilo que Ele entregou nas nossas mãos é algo precioso demais para a gente desistir. Mas quantas de nós, muitas vezes muito cansada, muito frustrada porque já deu o melhor, já fez o que pôde, está a ponto de desistir. Desistir talvez de um casamento, desistir de um filho, desistir de um sonho e às vezes até da própria vida. E Deus, Ele tem falado muito comigo a respeito desse salmo, porque é muito difícil para mim, e eu acredito que talvez seja para você, aprender a descansar no Senhor. Porque aqui, no versículo 2, da parte B, ele faz assim: porque aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Enquanto a gente repousa, enquanto a gente descansa, Deus faz o que tem que ser feito.
Enquanto a gente entrega nas mãos dele, ele trabalha. Só que é difícil para mim fazer isso, porque geralmente nós queremos estar no controle de tudo, nós queremos falar, nós queremos ver a mudança, nós queremos ver o resultado e nos nossos métodos, nos nossos meios. Então a gente trabalha, a gente se fadiga, a gente faz e acontece, quando na verdade, quando a gente se cala, no silêncio da sabedoria, então Deus trabalha. É no silêncio da sabedoria que o Senhor edifica. É no silêncio da sabedoria que o Senhor vai guardar. Eu vejo que eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que estão muito cansadas de lutar, de investir, de acreditar, mas chega uma hora que elas estão tão cansadas e fadigadas que elas não têm mais força. Eu também. Eu já cheguei em momentos da minha vida que eu falei, não tem jeito. Deus não tem nada para mim, porque nada dá certo. Eu tô cansada, eu faço, eu falo, eu luto, é ano que vem, ano que vai, e as coisas estão da mesma maneira. É um ciclo, é uma repetição de frustração. Então eu não tenho mais jeito. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, eu tô cansada, para mim não tem mais jeito. Essa situação que eu tô vivendo não tem jeito. Então, deixa quieto, vou desistir, acabou aqui. Mas o Senhor vem trabalhando no meu coração, me ensinando que aquilo que eu não consigo mudar, está sendo usado para me mudar. Olha que coisa. Aquilo que eu não consigo mudar, está sendo usado para me mudar, para me ensinar, para moldar o meu coração, para me ensinar a buscar mais a presença dele, para me ensinar a entrar num lugar de descanso. Descansar é confiar, amada. É confiar que do jeito de Deus é melhor. Muitas vezes nós somos tão assim independentes, queremos tantas coisas do nosso jeito que nós não conseguimos confiar. Quantas mulheres não conseguem confiar em outra para cozinhar? Não, porque tem que ser do meu jeito. Não, nem sempre é do nosso jeito. O Senhor tem mostrado para nós que do nosso jeito, às vezes, é o jeito errado. E que a gente precisa confiar e deixar Ele trabalhar do jeito dEle. Deus, Ele está nos colocando nesse lugar. Mas mesmo Deus colocando isso na minha mente, Deus trabalhando isso no meu espírito, ainda assim, às vezes, eu questiono. Ainda assim, às vezes eu falo, Senhor, as coisas não estão acontecendo. Hoje mesmo, eu estava chateada com uma situação, e eu falando para Deus, Senhor, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos sonhos, mas olhando a minha circunstância, elas não são possíveis de se realizar. E Ele falou tão nítido no meu espírito, que os meus sonhos são os sonhos dele. Quero dizer para você, minha amada, eu sei que você tem sonhos de ver uma família abençoada, assim como ele fala aqui, de ter os seus filhos como uma flecha polida, de ter um casamento abençoado, de ter uma vida estruturada. Eu tenho certeza que os motivos das suas orações são os melhores possíveis. Mas olha, os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Os nossos sonhos são os sonhos que Ele tem para nós, que Ele mesmo plantou no nosso espírito. Ele mesmo está construindo esse território. Talvez a nossa visão limitada não esteja vendo. Talvez a gente está querendo pôr as mãos e, na verdade, o que Deus está esperando é a gente tirar as mãos para que Ele possa trabalhar. O que Deus está esperando é a gente descansar, porque quando eu descanso, eu confio. E quando eu confio, eu dou a legalidade para que o Senhor possa fazer o que Ele quiser. Eu não atrapalho, eu não tardo o plano do Senhor. E por isso que eu te falo nesse dia, para que o Espírito Santo ele possa entrar no teu coração
e trazer um lugar de descanso para você, trazer um lugar de descanso para mim, para que nós possamos repousar. Enquanto nós repousamos, o Senhor dá aquilo que nós precisamos. Enquanto nós descansamos, o Senhor entrega aquilo que só Ele pode fazer. Só Ele pode mudar a mente das pessoas. Deus não está condicionado a ninguém. Muitas vezes eu me senti travada por causa de situações que eu não podia me mover sem que outra pessoa pudesse se mover junto. Não sei se você consegue me entender. E eu falei, não, então a promessa não vai se cumprir. E o Senhor falava, eu não estou condicionado a ninguém, apenas descanse. Porque eu ponho reis e tiro reis. Eu faço o coração do rei se inclina para onde eu quiser, porque eu sou o Senhor. Talvez sua circunstância esteja totalmente desfavorável àquilo que Deus tem falado ao seu coração. Mas descanse. Descansa no Senhor. Descanse, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se Ele não edificar a casa, não adianta você descansar. Se Ele não guardar sua casa, seus filhos, sua família, não adianta você ficar na neurose, querendo controlar tudo. Você vai se cansar, você vai se frustrar, você vai se decepcionar e você vai desanimar. Hoje essa palavra é para te dar um direcionamento, é para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Descansa, descansa, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Tira o foco do controle e coloca os seus olhos no Senhor. Sai do banco da frente e vai para o banco de trás e deixa o Senhor conduzir. Deixa Ele guiar, deixa Ele colocar as coisas no lugar certo, porque Ele está no controle. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Ela é uma gota no oceano, Senhor. Por aquilo que o Senhor quer falar conosco, por aquilo que o Senhor quer movimentar dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E eu te peço, Senhor, que essa gota, ela provoque dentro de nós, Pai, uma transformação da nossa mente. Ela tire de cadeias profundas do controle, da sensação de fracasso e nos coloque, Senhor, dentro de um lugar de dependência de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a descansar, a esperar no Senhor, que é o nosso provedor, que é o nosso sustento, que é o dono da nossa vida, que é aquele que sacia a nossa sede, que é o pão que nos alimenta, que é aquele que vai cuidar de cada detalhe da nossa vida, do nosso futuro, da nossa família. Deus, nos ensina a entrar nesse lugar de depender de Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que ninguém que espera em Ti será decepcionado. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem algo extraordinário preparado para cada uma de nós, que estamos aqui, Senhor, com o nosso coração sedento, precisando de Ti, mas que essa palavra, ela venha ser, Senhor, uma calmaria, que ela venha ser como algo que apaga as chamas, Senhor, da ansiedade, algo que destrói todos os cativeiros, Senhor, emocionais, prisões que muitas vezes nós entramos por não conseguir resolver, e o inimigo usa mesmo essas situações para colocar palavras de fracasso dentro da nossa mente, para colocar pensamentos de insuficiência. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que haja essa libertação, que os cativeiros da mente agora sejam destronados, destruídos, e que dentro de nós esteja um cuidado, um descansar, assim como um filho se aquieta na mão, nos braços da mãe, Senhor. Como diz lá no Salmo 131, que o filho, ele está saciado, tem essa paz dentro do coração dele, assim seja dentro do nosso coração uma paz,
uma tranquilidade, sabendo que o Senhor cuida de nós e cuida de cada detalhe dos nossos sonhos, dos nossos planos, porque o Senhor tem o melhor. Obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus por esta palavra, porque eu sei que ela vai ao encontro de cada coração e vai virar uma chave de libertação e dará um descanso, porque só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra muito mais ampla do que eu consegui transmitir, mas que o Senhor faça muito mais ao você meditar em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.